Quer saber mais sobre cartório? Você está na live que fala sobre tabelionato de notas. Eu sou Eliane Blasquezi, tabeliã e professora, e trago para vocês tudo sobre cartório. Então, se você tem curiosidade, se quer informações ou está estudando sobre o tema, acompanhe-me nas lives e tire as suas dúvidas. Você pode mandar a sua dúvida pelo direct, deixar aqui ao vivo ou então entrar em contato comigo através das redes sociais. Todos os dias eu disponibilizo vídeos e materiais sobre a temática cartório, especificamente voltada para tabelionato de notas. Então vem comigo. Já vai na minha bio, baixa o e-book que traz informações, traz noções gerais sobre tabelionato de notas e já começa a se inteirar sobre como este tipo de serventia atua, quais são as suas especificidades e o que você pode fazer em um tabelionato. Vamos lá? Então vem comigo que hoje eu trago mais 3 funções que podem ser exercidas em um tabelionato de notas. Aqui você também fica sabendo de como se lavra, como se encaminha, quando é possível fazer escrituras, divórcios, inventários e uso capião. Não perde então, eu divulgo nas minhas redes sociais os dias das lives, os horários e sempre trago novidades para vocês. Então segue a Prof. Blasquezi lá, já compartilha aí com aquele seu amigo que tem interesse no tema, que está estudando ou que quer aprender para utilizar com seus clientes ou na sua vida pessoal os trabalhos, os serviços de um tabelionato de notas. Vamos lá? Dentre as várias funções que podem ser exercidas em um tabelionato de notas, nós temos 3 que nós vamos conversar hoje: o conferente, o social media e o estagiário. Olha só, são funções bastante distintas e são funções que não dependem de alguém ter a graduação em direito e nem mesmo de ter uma graduação. Então, quando nós falamos de tabelionato de notas, nós já pensamos que ali nós vamos poder encontrar profissionais como o tabelião, como seu substituto, seu escrevente ou o atendente. Mas, dentre tantas funções que são possíveis de ser exercidas, eu listei 24 e sujeita a, com a evolução, se haver mais possibilidades de profissionais e mais necessidade de profissionais que atuem em uma serventia. Então veja só, se você pensa um dia trabalhar em um cartório, já sabe que você tem 24 possibilidades no mínimo de exercer alguma atividade, alguma função. E já comece a se capacitar para futuramente poder trabalhar, quem sabe, em um tabelionato de notas. Ah, viu só? Não é algo tão fora de perspectiva para alguém que não curse, por exemplo, uma faculdade de Direito ou de Administração. Tá? Então, dependendo da sua habilidade, você poderá até mesmo se habilitar para trabalhar em um tabelionato. Vamos lá então ver quem é o conferente? O conferente é aquele que vai verificar, após ser minutado um instrumento,
se não houve equívoco em digitação. Este é um funcionário que tem que ter um certo conhecimento, principalmente dos atos que são lavrados em um tabelionato. Por quê? Porque pode haver, por exemplo, em um inventário, o equívoco na hora do partilhamento. E esse funcionário, ele vai ter que ter um certo conhecimento para saber se aquilo está correto. Por exemplo, quando se encaminha um determinado ato, uma escritura em um tabelionato de notas, por exemplo, um inventário, vai ser encaminhado, geralmente pelo escrevente, ou pelo substituto, ou pelo próprio tabelião. Aquela documentação vai tramitar através da elaboração de guias e depois vai ser minutado, vai ser montado esse instrumento. Pode haver, na hora de digitar, por exemplo, um cadastro, a troca do número de um documento. Pode haver, na hora de digitar a descrição de um imóvel, a troca de letras, de palavras, e isso depois vai gerar impugnação no registro de imóveis. Para evitar isto, uma pessoa, um funcionário, ele geralmente é designado para fazer esta conferência, para verificar se a numeração dos documentos, se a grafia dos nomes ou se a descrição das matrículas estão corretas. Mas o conferente pode ir mais além, ele pode fazer a verificação também se aquele funcionário, que geralmente é o escrevente, que fez a montagem da partilha, ele fez de acordo com o que a lei determina e de acordo com como está a guia de avaliação do Estado. Por isso, este funcionário, ele tem uma importância muito grande, porque na hora em que se digita, e quem é digitador, quem lavra instrumentos, quem escreve, por exemplo, um artigo ou algum tipo de documento digitado na tela do computador, sabe que se depois for revisar, dificilmente vai identificar o seu próprio erro. Por isso que sempre é recomendável que uma terceira pessoa leia, porque essa terceira pessoa pode vir a identificar aquele erro, aquele equívoco que houve no momento da digitação. Viu só? Esse funcionário, embora precise ter conhecimento, não precisa ter uma qualificação mais específica, mas é um funcionário imprescindível dentro de uma serventia. Viu só? Tem interesse sobre este assunto? Já vai lá na minha bio e baixa o e-book que você encontra totalmente grátis para ter essa noção sobre tabelionato de notas. Já me dá o teu feedback através do direct ou das redes sociais. Sou a professora Eliane Blasquezi e trago aí para vocês todas as informações, novidades e curiosidades de um cartório de notas. Já compartilha aí com seu amigo essa live para que ele me acompanhe e tenha essas informações e vá tirando as suas curiosidades e as suas dúvidas através das perguntas. Eu deixo também caixinhas de perguntas nas minhas redes sociais, nos stories, que vocês podem fazer essa pergunta e eu respondo, tá bem? Então, vem com a Prof. Blasquezi para saber o que faz um social media ou um analista de redes sociais. Mas o que é isso, prof? O que tem a ver com cartório? Alguém que vai fazer uma gestão de redes sociais? Hoje em dia, nós trabalhamos através de comunicação pelas redes sociais. O cartório não é diferente. Ele divulga, então, o seu trabalho, a sua forma de trabalhar, os seus horários
e faz também informativos para seus clientes e para aqueles que querem vir a ser clientes. E aquele social media, que é aquela pessoa que vai fazer essa gestão, que vai fazer essas publicações, é alguém que pode ser contratado dependendo da demanda da serventia, dependendo do quanto a serventia, o cartório, ele é ativo nas redes sociais. Então pode demandar um funcionário que faça essa criação de uma forma mais dinâmica, quer dizer, diariamente precisa ter alguém que faça a criação dessas mídias sociais ou mídias para as redes sociais. Muitas vezes esse serviço é terceirizado, mas como eu disse para vocês, em alguns casos demanda de alguém que esteja disponível para fazer isso diariamente. Essa pessoa então vai fazer essas postagens, vai fazer essas divulgações e pode vir a ser um funcionário ou contratado pelo tabelião ou então alguém terceirizado. Mas é outra das funções que há a possibilidade de alguém exercer e que demanda de um conhecimento bem diferente daquele que tem aquele funcionário, daquela atividade fim do cartório. Então veja só, se você atua nessa área, você pode de repente se especializar, estudar, saber o que se faz em um cartório e já começar a se preparar para oferecer também os seus serviços. Viu só? Como eu disse no início, tem muitas funções que as pessoas nem imaginam que podem ser exercidas por alguém perante um tabelionato de notas. Vai lá na minha bio e baixa gratuitamente o e-book sobre tabelionato de notas. Ali você vai também ter ideia de algumas funções que podem ser exercidas. E o estagiário, quem já não ouviu falar do estagiário? Quem já não estagiou em algum local, em alguma repartição, em alguma instituição ou em alguma empresa? O estagiário é uma figura muito importante dentro de um tabelionato. Ele é importante porque o tabelionato também cumpre a sua função social, que é fazer a disponibilização de vagas para que alguém aprenda e também para capacitar pessoas que futuramente possam vir trabalhar dentro de uma serventia notarial. Isso é importante porque nós não temos nenhum local, nenhuma instituição, nós não temos em uma faculdade quem forme especificamente uma pessoa para trabalhar em um cartório, seja registro, seja tabelionato. Então, quando vai se contratar alguém, geralmente o titular precisa fazer toda uma formação. E para fazer essa formação de um profissional que vá futuramente trabalhar, que possa estar ali à frente de um balcão ou de um encaminhamento ou da realização de um ato, ele demanda de tempo e demanda de disponibilizar um outro funcionário que vai treinar esta pessoa. Quando nós temos um estagiário, nós temos alguém que futuramente pode vir a se tornar um funcionário e um funcionário muito qualificado. Os meus funcionários no tabelionato, todos eles iniciaram como estagiários. E precisa, prof, ser um acadêmico de direito? Não necessariamente. Eu tenho funcionários que são
ou foram acadêmicos, por exemplo, de administração, de contábeis, e tenho até um deles que eu contratei como estagiário a nível de segundo grau, na época, hoje nível médio, e que posteriormente fez a graduação, mas que ele foi contratado ainda na época com o nível médio. Então veja bem, é possível que dentro de um tabelionato de notas, o estagiário que vai ali aprender, ele possivelmente se torne um funcionário ou dali ou de outro tabelião ou de um registro, porque alguém que já estará qualificado. Quer saber mais? Me acompanhe nas redes sociais que eu vou contando para vocês tudo sobre cartório de notas. Vamos lá? Baixe meu e-book, já marque aí para quando a prof entrar ao vivo, você ser avisado e já poder acompanhar o que eu falo aqui sobre cartórios. Até a nossa próxima live. Não esquece, e-book na minha bio e me segue na rede social, mostra para o seu amigo que na próxima live a prof fala novamente sobre tabelionato de notas. Beijo da prof.